Vamos às novidades. O Liverpool, junto com o Fulham, é o único clube da elite da Premier League que ainda não realizou nenhuma contratação para a temporada, fato que deixa o torcedor vermelho desconfiado. O asiático cubo, ex-Real Madrid, atualmente na Real Sociedad, parece ser o atleta mais próximo de reforçar o time de Arne Slot. Há informações do Diário AS que um acordo estaria próximo de ser oficializado no valor de 60 milhões de euros. Enquanto os rumores apontam para Cubo, o Liverpool também está interessado no goleiro Lunin, do Real Madrid, temendo que Alisson receba grandes ofertas do mundo saudita e deixe a Inglaterra em um acordo milionário. Os Reds fizeram primeiro contato com os merengues em busca de entender mais sobre Lunin, segundo informações do portal britânico Team Talk. Na Premier League, o Chelsea também tem um grande interesse. O Liverpool sabe da vontade do Real Madrid em vender o Lunin por algo próximo a 30 milhões de euros. Isso foge do pensamento merengue, mas a posição de Florentino é muito clara. Não vai segurar nenhum jogador insatisfeito. Lunin busca sair de Madrid para ser titular em um clube grande. O ucraniano também entende que tem potencial para ser o principal goleiro de uma potência, diferentemente do que acontece na Espanha, já que o titular de Ancelotti é Courtois, considerado pelo próprio ucraniano o melhor goleiro do mundo. A diretoria inglesa só vai avançar de fato se Alisson sair. Não está nos planos do clube desembolsar tal valor por um goleiro que chegaria para brigar por posição. O mesmo vale para Lunin, que trocaria reserva no futebol espanhol para ser reserva no futebol da Inglaterra. A janela europeia, vale lembrar, é válida até o dia 30 de agosto. E falando em Real Madrid, o clube é para muitos o auge da carreira do futebol. O maior clube do mundo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti segue empilhando taças. Para a nova temporada, inclusive, o técnico do time espanhol contará com a presença de Kylian Mbappé, considerado um dos melhores jogadores de futebol da atualidade. Outro atacante que será a cara nova é o brasileiro Endrick, ex-Palmeiras. Porém, ao mesmo tempo em que novos nomes chegam, um velho conhecido parece estar disposto a retornar. Trata-se do atacante Marco Asensio, que hoje defende as cores do PSG. De acordo com o portal Defensa Central, o canhoto está arrependido de ter saído e deseja voltar. Asensio optou por assinar com o Paris para buscar o protagonismo que não vinha tendo na Espanha. Entretanto, nesse primeiro ano as coisas não saíram da forma imaginada. Dessa forma, o jogador estaria aberto a um possível retorno. Todavia, ainda segundo a publicação, essa possibilidade não é nem sequer cogitada por Florentino Pérez. Além de contar com os nomes de Mbappé e Endrick, o Real, que também aparece ligado a Haaland, está muito satisfeito com o desempenho de Brahim Dias, fazendo com que Asensio fique sem total espaço para o eventual retorno. O Barcelona, após demitir Xavi Hernández, já definiu seu novo treinador para a próxima temporada. Hansi Flick foi o escolhido para comandar o clube. Com a definição, o time já está de olho no mercado da bola, buscando a contratação de reforços pontuais que se encaixe nas ideias do treinador. Um dos nomes que entrou na pauta do clube espanhol é o francês N'Golo Kanté. A informação é do jornalista Tony Juan Martí. O volante, atualmente pertencente ao Al Ittihad da Arábia Saudita, tem sua saída vista como totalmente improvável. O clube catalão deseja um empréstimo do jogador, o que dificulta ainda mais as tratativas pelo volante campeão do mundo. O West Ham da Inglaterra é outro clube que também está atento à situação do jogador e já até abriu negociações para fechar com o atleta de 33 anos. O Barcelona sabe que precisa ser pontual nas contratações e, além de Kanté, o clube catalão também tem na mira o meia recém-campeão da Euro, Dani Olmo, que atualmente joga pelo Red Bull Leipzig. Peças como Kanté e Olmo são vistas com ótimos olhos. O futuro dos jogadores deve ser definido nas próximas semanas. Aparentemente, o Flamengo, que segue em busca de reforços para o futebol brasileiro, quer virar o novo Uruguai. Apesar de ter uma grande relação com o mais querido Paquetá, precisa ainda do aval do West Ham para voltar ao Brasil, algo que ainda não aconteceu, e muito por isso, tanto o Paquetá quanto o Claudinho, que está emperrado na Rússia, ficam difíceis de serem contratados ao momento. Por isso, como eu falei, o Flamengo quer virar o Uruguai. O atacante Maximiliano Araújo, destaque do Uruguai na Copa América, está no radar do Mengão. De acordo com Uriel Lute, o Flamengo teria consultado a situação do jogador nas últimas horas. Araújo, que pertence ao Toluca, está com 24 anos e também aparece ligado ao futebol europeu, inclusive ao próprio Barcelona. Ainda de acordo com a publicação, a multa do ponta, que também pode fazer o meio, seria de 15 milhões de dólares. Na atual cotação da moeda, os valores chegam a ultrapassar a casa dos 84 milhões de reais. Na Copa América, Araújo tomou 6 partidas
partidas disputadas com 2 gols e 1 assistência. Revelado pelo Montevideo Wanderers, o jogador que atua pelos lados do campo iniciou a 3ª temporada como jogador do Toluca. No México ainda defendeu as cores do Puebla. O mundo do futebol ficou assustado quando no domingo, supostamente Kevin De Bruyne e Al Ittihad haviam chegado a um acordo e o KDB, o famoso ruivinho da Premier League, o jogador que mais vem se destacado na meiota, parecia estar de braços abertos para migrar para o futebol saudita. Só que a negociação entre KDB e Al Ittihad não chegou a um acordo, ao menos não ainda. De forma contrária ao que foi noticiado pela imprensa inglesa nesse domingo, o belga não é uma das prioridades dos Tigres no momento. A informação dada por fontes sauditas foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista mais do que especializado e PhD em transferências internacionais. Fontes sauditas minimizam os relatos sobre o acordo entre Kevin De Bruyne e Al Ittihad, disseram que não é verdade. De acordo com o jornalista, o time dirigido pela lenda francesa Laurent Blanc tem outras possibilidades no momento. Primeiro, o foco é acertar os detalhes finais da contratação de Moussa Diaby, atacante da Aston Villa, e após isso buscar a contratação de um goleiro. O brasileiro Ederson é um dos nomes cotados, mas a negociação não promete ser fácil. Na tarde desse domingo, inclusive, o portal Daily Mail noticiou supostamente que De Bruyne teria aceitado uma proposta para se tornar parceiro do time de Karim Benzema. A apuração afirmava que os Citizens teriam liberado o atleta para não perdê-lo de graça no final do contrato. No momento, o futuro do meia segue sendo uma incógnita. Com vínculo até junho de 25, o De Bruyne já afirmou que está aberto a escutar propostas do futebol saudita. De Bruyne, ao jornal belga HNL, falou: "Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por 2 anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Eu tenho que pensar no que isso pode significar." Pois é, ele não foi confirmado, mas olha, depois dessa entrevista podemos dizer que ele tá cavando sua vaguinha lá, será? Ele virou uma espécie de meme internacional quando foi titular no ataque do Barcelona, e tempos depois, quem diria, o Grêmio o contratou. É inacreditável, o futebol gira muito. O Grêmio anunciou a contratação de dinamarquês ex-Barcelona. A contratação foi confirmada do centroavante Martin Braithwaite, ex-Barcelona. O clube gaúcho anunciou o acordo com o ex-jogador do Barça e aguarda a realização de exames médicos. O vínculo deve ser feito até o fim de 25. O jornalista Fabrizio Romano noticiou o acordo entre Grêmio e o centroavante alguns minutos antes do anúncio. O Olympiacos da Grécia tinha negociações com o dinamarquês, mas não houve acerto. O tricolor surge como alternativa ao clube grego. Braithwaite defendeu o espanhol nas últimas 2 temporadas europeias, mas ficou livre no mercado nessa janela. O atacante dinamarquês atua no futebol da Espanha desde 18, mas antes passou pelo Middlesbrough da Inglaterra, Bordeaux e Toulouse da França. Em 2019 vestiu a camisa do Barcelona para substituir Luis Suárez, depois de atuar no Leganés. O Braithwaite ainda defendeu a Dinamarca nas Copas de 18 e 22. Em 21 disputou a Eurocopa e, além do dinamarquês, o Grêmio tem Diego Costa e Arezzo para a posição. Na última semana, o tricolor contratou 3 jovens atletas do futebol sul-americano. O centroavante uruguaio Matias Arezzo estreou no domingo, o meia colombiano Miguel Monsalve e o atacante chileno Alexander Aravena devem ficar à disposição contra o Corinthians. Se isso aqui acontecer, é loucura demais. O atacante Vitor Roque do Barça pode estar voltando ao futebol brasileiro. A janela está aberta para novos acordos. O possível negócio seria por empréstimo. Lembrando que o jovem está fora dos planos na Espanha. O destino de Vitor Roque seria o Corinthians. A informação foi passada pelo craque Neto durante o programa Os Donos da Bola na Band. O apresentador e jornalista afirma que Roque não será mais aproveitado no Barcelona e o Corinthians tem interesse. Essa informação surpreendente poderia fazer com que a relação entre o empresário e o clube facilitasse um acordo entre as partes. O que se sabe nesse momento é que o jovem brasileiro não faz parte dos planos do Barça até aqui e tem ofertas do mundo saudita por um negócio e inclusive considera vendê-lo. Caso seja oficializado esse negócio de empréstimo, o Vitor Roque voltaria ao futebol brasileiro poucos meses depois de deixar o Atlético Paranaense, e isso em alta, com status de grande jogador para jogar na elite do futebol europeu. Os próximos dias serão fundamentais para a torcida do Timão sobre a possível contratação de Roque. A nova temporada do futebol europeu já começou e há pressa dentro do Barça para que a situação do jovem seja definida. O São Paulo definiu seu principal alvo para substituir o volante Alisson, que fraturou o tornozelo direito na última quarta-feira e precisou passar por cirurgia. Esse é o meio-campista Marcos Antônio. As negociações avançaram na última sexta-feira e estão próximas de um final feliz para o tricolor, recém-emprestado ao PAOK da Grécia e com contrato na Lazio da Itália. O jovem de 24 anos tem uma carreira cercada por grandes expectativas no futebol europeu. Marcos Antônio é cria do Atlético Paranaense e fez mais sucesso na Europa do que no Brasil.
Brasil. Ele deixou cedo Curitiba e só se profissionalizou no Estoril Praia de Portugal em 2018, depois passou por Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lazio da Itália e PAOK da Grécia. Suas melhores temporadas foram em solo ucraniano, antes de se transferir para seu atual clube. Em Donetsk, Marcos Antônio ficou de 2018 a 23. Foram 102 partidas, 8 gols marcados e 5 assistências. Os bons números levaram o meio-campista brasileiro a Lazio. Na Itália, porém, ele não conseguiu se firmar. Em sua primeira temporada, foram só 22 jogos, 1 gol e um passe decisivo, até o empréstimo ao PAOK. Em 23-24, temporada que terminou no último mês na Europa, o Marcos Antônio entrou em campo 17 vezes e fez 3 gols. Ele sempre jogou de camisa 5 e até camisa 8, se encaixando muito bem na ideia que o próprio Alisson atua no São Paulo. O Flamengo até tentou trazê-lo, mas não deu certo, então Marcos Antônio será jogador tricolor. O Corinthians conversa com o Fenerbahçe, clube da Turquia, pelo atacante Wesley. O Fenerbahçe está sim interessado em Wesley e fez uma sondagem pela grande promessa por cerca de 18 milhões de euros, 109 milhões de reais. O Corinthians pede mais que isso. O Fener, clube turco, que inclusive é o atual do José Mourinho, deve fazer proposta oficial nos próximos dias. O timão idealizou 30 milhões de euros, cerca de 182 milhões de reais no início do ano, mas aceita negociar o jogador por menos. A comissão técnica de José Mourinho monitora o Wesley desde quando eles estavam na Roma. O atacante é jogador do Corinthians, mais bem cotado na Europa, ao lado de Breno Bidon. O Wesley é titular do Corinthians e tem 19 anos apenas. Ele soma 5 gols em 38 jogos na temporada, e suas atuações vêm convencendo José Mourinho e sua comissão de que é o nome ideal para os turcos. Vale frisar que o Wesley também recebe sondagens de outros clubes europeus, em ligas mais povoadas e mais bem cotadas que a própria turca. Resta saber se o Wesley vai realmente querer imigrar-se para o futebol da Turquia ou se vai ter condições de atuar em equipes como por exemplo da Premier League, já que é um jogador de muito destaque e muita gente faz lobby pesado para tê-lo. Você apoiaria o Wesley no Fenerbahçe fora do Corinthians? Chelsea faz contatos por Andreas Pereira para repor provável saída de Conor Gallagher. O clube inglês pede 50 milhões de libras pelo jogador da seleção inglesa, que está na mira de Atlético de Madrid, Aston Villa e Tottenham, e planeja investir 35 milhões de libras no meia da seleção. O Gallagher está em seu último ano de contrato e os Blues entendem que é o momento da venda para não perder o de graça. O Chelsea, por sua vez, já se movimenta de olho na reposição. Com o nome aprovado pelo treinador Enzo Maresca, o clube de Londres se dispõe a pagar entre 30 e 35 milhões de libras esterlinas, equivalente a 216 e 252 milhões, isso em reais, para ficar com o brasileiro de 28 anos. O movimento atrelado seria lucrativo, uma vez que a pedida por Gallagher é de 50 milhões de libras. Andreas Pereira tem um acordo com o Fulham para a saída após 2 temporadas de destaque sob o comando de Marco Silva e deseja seguir novos ares. Além do Chelsea, o Mônaco também fez contatos pelo jogador e tem a seu favor a presença na Champions League, a permanência em Londres e o alto investimento dos ingleses em jovens, por sua vez, garantem essa preferência. Kia Joorabchian confirmou o GE o interesse do Chelsea, mas sem maiores detalhes. O empresário tem largo histórico de movimentações com os Blues desde a gestão Roman Abramovich e é responsável pela gestão de carreira do meia brasileiro. Após a disputa da Copa América, Andreas Pereira permanece nos Estados Unidos de férias com a família e se apresenta ao Fulham no final do mês para a pré-temporada em Portugal. O clube, por outro lado, já tem ciência de seu desejo de mudança. O Fulham comprou o Andreas ao Manchester United por 10 bilhões de libras em meados de 22, aproveitando da desistência do Flamengo em sua contratação definitiva. Na última temporada, o Al Ettifaq, comandado por Steven Gerrard, mas o sonho de se firmar na seleção brasileira foi determinante para a recusa. Mas comenta embaixo também sobre tudo. Comenta sobre as transferências ou a transferência que mais lhe chamou a atenção. Prazer, eu sou o Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui e ter a honra de dizer que conclui mais um Mercado da Bola. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!